Oi pessoal, lembra que eu fiz um vídeo falando sobre Karate Kid 1, 2 e 3? Ô, trilogia perfeita, hein? Então, depois de muito tempo, essa série ganhou uma sequência. Só que não é mais com o Sr. Miyagi. Essa sequência se chama Cobra Kai. Porque desde o final do primeiro filme do Karate Kid, onde Daniel LaRusso e Johnny Lawrence se enfrentaram no torneio de 84, terminou com Daniel vencendo Lawrence. E 30 anos se passaram, todo mundo se lembrando daquele chute da garça. O golpe legal que você pode, mas não deve usar. Eu sempre falo isso. Como podemos ver, o Lawrence mudou bastante. Já nos seus 50 anos, ele já não era mais aquele bonitão. Tipo, ele era um idiota que aprontava com o Daniel o tempo todo. Mas era bonitão. Tu vai me dizer isso. Depois dos eventos do primeiro filme, Lawrence tentou esquecer a Ali e se relacionou com uma outra mulher chamada Shannon Kinney. Mas o relacionamento não acabou muito bem. E quando ela estava grávida, a mãe de Lawrence tinha acabado de morrer e por conta disso, ele não teve coragem de ver o nascimento do seu filho, Robbie Kinney, que passou toda a sua infância até a adolescência culpando e odiando seu pai por ele ser um pai ausente. Pois é. E quanto o Daniel LaRusso, ele teve uma ótima vida. Depois que o Sr. Miyagi se foi, ele seguiu em frente, já era casado com uma mulher bonita chamada Amanda. E ele teve dois filhos, Samantha e Anthony. Sério, só a Samantha já estava bom. E ele agora é dono de uma empresa de carros chamada LaRusso Autos, onde ele corta os preços e enfrenta a concorrência. Que slogan patético. E sem o Sr. Miyagi, vida que se segue. Um certo dia, Lawrence conheceu um garoto chamado Miguel Dias, um garoto que se mudou do Equador junto com a sua mãe e sua avó, só que esse menino sofre bullying. E após ver o Miguel sofrendo bullying com os valentões que quase acabaram com o carro do Lawrence, o Lawrence teve que fazer uma coisa que não fazia há muito tempo, lutar karatê e dar uma surra nesses babacas. E esse babaca aí tem nome, mas eu vou chamá-lo assim de Shehead, porque é o que ele é em inglês. Cabeça de merda. Cansado de ver o seu rival sempre na melhor, com a Russo Alto, que eles até distribuem bonsais de graça em homenagem ao Sr. Miyagi, Lawrence queria estar no topo de novo. Então, ele faz uma coisa que ninguém esperava. Ele reabre o dojo Cobra Kai. E o seu primeiro aluno é o Miguel. E o Miguel aprende muito com o Lawrence, o que ele aprendia com o Chris. Acerte primeiro, acerte firme e sem compaixão. E com isso, o Miguel já não estava mais suportando os bullying que ele sofria, então ele tinha que atacar primeiro. Só que ele apanhou feio no Halloween. Mas depois que ele começou a treinar de novo, dessa vez pra valer, ele tem a sua segunda revanche. Só que quando Daniel descobre que o Lawrence abriu o Dojo Cobra Kai, os dois voltam a serem rivais. E revivendo aquela rivalidade que eles tinham quando adolescentes. Meu Deus do céu, PQP. Enquanto isso, Rob anda em má companhia, pois como não tinha um pai presente e a sua mãe estava sempre ocupada namorando os caras, ele começa a roubar, matar a aula, usar drogas e um monte de coisas. E esses dois pedaços de asnos que foram a má influência para ele, não servem para nada. Aí então, no dia, quando o Miguel decide finalmente enfrentar os valentões que estavam mexendo com a Samantha, o Miguel era apaixonado pela Samantha, ele enfrenta lá e ao invés de levar uma surra como ele levou no Halloween, ele revida. Não é Karate idiota, é Cobra Kai! Eu não me canso de ver isso. Com isso, a briga que o Miguel teve na escola viralizou e com isso o Cobra Kai teve um montão de alunos. Uma porrada, uma carolhacenta de alunos no Cobra Kai. Porém, só alguns que se destacaram, como a Isha Robinson, a ex-melhor amiga da Samantha, que é uma garota que sofre bullying por ser gordinha. E por conta disso ela queria se vingar das garotas, das patricinhas que fazem bullying com ela. E isso fez com que ela esquecesse os seus laços com a Samantha, o que é triste. Porque a Samantha andou com essas patricinhas, mesmo ela não fazendo nada de errado, ela nunca ajudou a Isha. Isso já é uma péssima amizade, uma péssima amiga.
Eli Moskowitz, um garoto tímido e inseguro que possui uma cicatriz no lábio, e até então seu único amigo tinha sido Dmitri, esse nerdzão aí que não gosta de lutar, que é tudo pacífico. Pra mim é um termo do cagão. Ele não quis entrar no Cobra Kai, por isso que o Dmitri saiu fora. Mas o Eli, ele queria continuar, mesmo ele sofrendo apelidos ofensivos como Lábio, até do seu próprio sensei Lawrence. Eli deixou o dojo, mas acabou voltando como Falcão, usando o moicano e tendo uma tatuagem irada nas costas. É, o que o Cobra Kai não faz, hein? Enquanto isso, Miguel e Samantha iniciam um bom relacionamento e eles acabam até saindo um bom casal, melhor do que o Daniel com a Ali. Prefiro o Daniel com a Miko, se vocês querem saber. Enquanto isso, Rob, querendo se vingar do seu pai após ver ele, que estava dando mais atenção ao Miguel, ele vai até o Daniel e finge querer ser funcionário só para irritar seu pai. Mas o Daniel percebe que o Rob era um rapaz perdido, que precisava de ajuda, se espelhando como ele quando jovem. Então, a partir daquele momento, o Rob aprende a karatê no estilo Miyagi-Do, uma nova geração. O Daniel é o Sr. Miyagi e o Rob é o próprio Daniel jovem. A mesma coisa com o Lawrence e o Miguel. Enquanto isso, Lawrence descobre que Miguel estava namorando a Samantha e avisa sobre sua história com Daniel LaRusso, contando sua versão da história, onde nessa sua versão, o Daniel era o vilão e o Lawrence era a vítima. De certa forma, o Lawrence foi a vítima, porque o que ele fez não foi porque ele quis, foi porque o Chris ensinou a ele. Porque foi como o Sr. Miyagi tinha dito, não existe um aluno ruim, e sim um professor ruim. As coisas estavam indo bem, até que de repente, esse animal, esse pedaço de asa, essa anta, esse idiota, o primo do Daniel, queria se vingar do Cobra Kai pelo seu primo. E qual foi a cagada que ele fez? Destruindo o carro do Lawrence, que ficou pé da vida, gritou com o Lee e falou: Onde mora o Daniel LaRusso, seu pedaço de merda? Tipo isso que ele falou. Desculpe se eu tô falando os palavrões. Mas vocês podem comentar, porque esse vídeo não é só para criança. Se fosse, eu não teria falado nada, porque o YouTube ia monetizar. Continuando, o Lawrence fica furioso e decide confrontar o Daniel. Mas eu acho que os dois perceberam que muitas coisas aconteceram, que eles só se reencontraram por acaso, porque quem amassou o carro do Lawrence foi a filha do Daniel, a Samantha, logo no primeiro episódio. O que fez com que eles se reencontrassem na concessionária. E o Daniel nem cobrou pelo conserto. Ele só deu de presente só para tentar fazer as pazes com o Lawrence, mas ele não queria. Então é difícil esses dois serem amigos. Enquanto isso, Miguel descobre que a Samantha estava saindo com o Rob, sendo que o Rob era só um amigo da família LaRusso. E o Miguel então percebe isso, fica furioso. E como ele estava bêbado numa festa lá na praia, ele acaba brigando com o Robin, mas ele machuca sem querer a Samantha, que furiosa percebe que o seu pai estava certo sobre o Cobra Kai e termina com o Miguel. Pelo amor de Deus, vai se tratar. Enquanto isso, Daniel e Lawrence estavam tentando esquecer as suas rixas. E eles até lembram do seu passado e até pensam que eles têm muito mais em comum do que eles pensam. E estavam indo até bem. Até que de repente eles descobriram que o Rob estava com o Daniel. Lawrence fica furioso ao saber que o Daniel estava treinando o Rob, ao mesmo tempo que o Daniel descobre que o Rob era filho de Johnny Lawrence. E com isso, o Daniel expulsa o Rob. E aí então começa o torneio. Ai, tô engasgando com as palavras, mas eu tô fazendo o máximo que eu posso, né? Desculpa, sou assim, né? Muita gente tem esse tipo de deficiência, mas eles continuam postando vídeos. Mas eu não vou falar deles, vou falar de mim. E vou falar do Cobra Kai. Aí chega o torneio e todos os alunos do Cobra Kai estavam preparados. E não só eles. O Rob, que estava sem afiliação, também luta nesse torneio. Para a surpresa do Daniel, que pensava que o Rob também seria do Cobra Kai, mas não foi bem assim não. O Rob não estava representando nenhum dojo. E as lutas estavam correndo bem, até que os 4 finalistas acabaram sendo Miguel e Falcão do Cobra Kai, o Rob e o Shander, o antigo campeão, Shander Stone, campeão do torneio de 2017. E esse era o torneio de 2018. E ignore essa foto, porque na verdade essa foto são só os atores de boa.
Os personagens não estão de boa, mas os atores estão. É só uma foto que eu peguei. Vocês entendem, né? Durante a semifinal, o Miguel derrota facilmente o Xander. Enquanto isso, a luta foi entre o Falcão e o Rob. Estava indo bem, equilibrado, 1 a 1. Só que no meio da luta, o Rob provoca o Falcão e, resultado disso, o Falcão se irrita e chuta o Rob nas costas, machucando o ombro dele. Isso deixou o Falcão desclassificado. E quando o Lawrence, vendo que seu filho se machucou, ele percebeu que aquele ensinamento de sem compaixão talvez tenha ido longe demais, mas parece que seus alunos não estão mais escutando ele. Enquanto isso, Daniel encontra o Rob e os dois se reconciliam, pois o Daniel percebeu que o Rob não é um sujeito ruim. E o pai dele também não, embora eles nunca fiquem amigos. E ele explicou que o seu pai só agiu daquele jeito porque ele teve um péssimo sensei. Porque eu tinha dito que o Sr. Miyagi falou, não existe aluno ruim, existe um professor ruim. E o professor ruim era o Chris. Mas mesmo com o ombro machucado, o Rob ainda queria lutar contra o Miguel. E agora o Rob estava representando o Miyagi-Do com Daniel LaRusso como seu sensei. E é claro que o Miguel prometeu que venceria pelo seu sensei, dizendo que não vai deixar que o LaRusso saia bem. Aí começa a final entre Miguel Diaz e Robbie Keane, semelhante com o do Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Só que a diferença é bem diferente. Porque no meio da luta tava tudo empatado, 2 a 2. Só que aí o Miguel percebeu que a fraqueza do Rob era o ombro machucado. E o Lawrence fala que se eles quiserem vencer tem que ser do jeito certo, que eles não precisam jogar sujo. Mas o Miguel não dá ouvido ao seu sensei, porque ele diz que não tem nada de sujo ganhar a todo custo. E ele repete as mesmas palavras que tinham dito para o Johnny Lawrence. Sem compaixão. E com isso, o Miguel, sem compaixão, acerta o Rob no ombro e se torna o vencedor. Com isso, Miguel Diaz se torna o campeão do torneio de 2018. Mesmo com a vitória do Cobra Kai, o Lawrence não estava orgulhoso, muito pelo contrário, pois ele queria que seus alunos aprendessem a jogar e serem durões, mas com honra e dignidade, não acertar o inimigo pelas costas ou quando ele está machucado. Foi aí que, naquele momento, o Lawrence percebeu que o Cobra Kai precisava mudar. Enquanto isso, Daniel e Rob decidiram que iam reabrir o Miyagi-Do. Mas os dois não saíram sozinhos nessa, porque, para surpresa de todos, a Samantha despertou sua paixão de lutas, que ela costuma ter quando criança, mas deixou de aprender karatê quando começou a sair com as suas amigas populares. E agora ela voltou a fazer karatê para ajudar o seu pai e o Rob a enfrentar o Cobra Kai. E a primeira temporada termina com o Lawrence recebendo a visita de alguém que o parabenizou pela vitória do Cobra Kai, dizendo que ele conseguiu trazer esse dojo de volta como ele esperava. E essa pessoa é nada mais, nada menos que o maldito John Kreese, o sensei do Cobra Kai. E é isso, termina a primeira temporada e logo vai ter a segunda, que focará não só na rivalidade do Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, como também no Miguel e Rob, e também na Samantha como a nova rival, que vocês vão descobrir no próximo vídeo. Muito obrigado, se inscrevam e comentam sobre o que vocês acham dos personagens de Cobra Kai e sobre a quinta temporada. Valeu!